Programa Rota 232, Café Literário, conversando nesta oportunidade com Nilton Pereira da Cunha, advogado, escritor, jurista, professor, que traz uma série de livros aqui para a gente conversar sobre eles, inclusive um livro em braille, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, sobre essa questão da legislação, né, que é necessário que você tenha um livro também em braille. E vamos conversar também a respeito da ALIB, que é a Associação Literária da Bacia do Ipujuca, fundada recentemente por um grupo de escritores, para que promova o escritor, para que faça a escoação do seu trabalho. Então são assuntos importantes que a gente vai estar tratando aqui. Além disso, o Nilton Pereira também é músico de formação acadêmica e tem algumas questões, alguns questionamentos a respeito dos procedimentos normais da música, inclusive das notas musicais, que também vamos estar falando sobre isso. Faz 10 anos que escrevi meu primeiro livro e de lá para cá não parei mais, sempre nas áreas do conhecimento a qual eu tenho formação acadêmica, que é música, educação e direito. Então, sobre essas três áreas eu sempre estou escrevendo alguma coisa nesses últimos 10 anos. Nilton, o pessoal sempre diz que aqui na Terra, um homem ele tem que fazer 3 coisas para poder registrar a sua presença. Ele tem que ter um filho, ele tem que plantar uma árvore ou ele tem que escrever um livro. Né? Eu sempre acrescento a 4ª, ou pintar um quadro, né? Porque um quadro também eterniza, está aí o Da Vinci, está aí o Salvador Dalí, está aí tantos outros que através da sua pintura, da sua obra de arte, é uma pessoa imortalizada. Mas você parece que não se contentou em ter um filho só. Já vai no 6º ou 7º filho e já tem outro no prelo para sair agora, que vai ser lançado brevemente. Fala aí um pouco a respeito dos seus livros, do que é que tratam, como é que é feito esse trabalho literário seu, como é que você faz a sua rotina de escritor com tantas atividades. Presidente da ALIB, professor, músico, então como é que você consegue com espaço e tempo para produzir tanto? São as inquietações, né? Os meus livros sempre são livros de ensaios, eles sempre nascem de inquietações, as quais ficam martelando na minha cabeça, e a partir daí eu vou pesquisar, procurar dar uma resposta para mim, e quando eu dou essa resposta para mim, sei que muitas pessoas têm as mesmas dificuldades e os mesmos questionamentos, então eu aproveito e transformo em um livro e publico, como também um dos livros é a minha dissertação de mestrado, e os que vêm posteriores sempre são de trabalhos acadêmicos, porque eu faço um doutorado em Direito, e os textos que escrevo para o doutorado, aí eu também sempre comumente transformo em livros, e é através desse processo de estudo que eu vou transformar. Mas você tem uma hora por dia assim que você tira para escrever, eu agora vou escrever, então todos os dias você senta naquele horário e trabalha como escritor para escrever, você tem essa rotina na sua vida, ou você é aquele escritor eclético que está com inspiração, vai lá e escreve, que quando tem o tempo está escrevendo? Não, quando eu sento para escrever um livro, aí eu passo assim algum tempo, praticamente assim, um tempo dedicado. Saiu do trabalho, o tempo o final de semana concentrado, o final de semana é todo concentrado até ele ficar pronto. E esse livro em braille, quais foram as dificuldades que você enfrentou para transformar o seu último livro, A Pessoa com Habilidades Diferentes e o Mundo do Trabalho, Direitos à Cidadania, que também foi transformado em braille e foi escrito a 4 mãos junto com Fábio Fadel. Quais foram as dificuldades que você encontrou para transformar este livro impresso num livro impresso também, mas em braille, até para o cumprimento de uma legislação? Olha, a dificuldade é imensa, você encontrar impressora braille. Os lugares onde tem impressora comumente elas estão quebradas, por incrível que pareça. E aí fazer essa formatação, né, de tinta para o braille também, você precisa... Como eu tenho um trabalho, eu dou aula lá no CAP, eu dou aula de musicografia braille, sou um dos poucos especialistas do Brasil que sabe a técnica da musicografia braille. Então eu dou aula lá de musicografia braille e aí eu consegui, através desse processo de amizade, conseguir fazer com que o custo fosse bem acessível, praticamente zero,
na impressão do livro Braille. E como tem sido a repercussão, Newton, do livro em Braille para as pessoas, evidentemente, que necessitam desse tipo de produto no mercado? Olha, é de extrema importância, porque os livros que tem hoje dentro das bibliotecas que trabalham com Braille sempre são livros mais antigos. Então, livros novos é muito difícil ter. Porque o papel é caro, há uma carência enorme no mercado. De livros e que autores tenham, procurem levar nessas entidades as quais possam imprimir em Braille, que possam levar os seus livros para que possa fazer essa impressão e que possa, dentro das bibliotecas em que tenha Braille, possa ter livros novos, informações mais recentes. E pelo tema desse livro, ele traz assim um trabalho sobre as competências e os talentos diferenciados dentro das empresas e que todos têm o mesmo direito, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que esse livro está escrito? E ele trata da perspectiva de que todos nós temos deficiência, né? Eu não gosto de usar a palavra pessoa com deficiência. Melhor pessoa com habilidade diferente. Pessoas com habilidade diferente. Então, a pessoa que consegue ler em Braille, sobretudo contato, ele tem uma habilidade a qual eu não tenho. Eu leio em Braille, mas leio em Braille como se estivesse lendo um texto em tinta. Eu não tenho a habilidade de ler contato. Então, são habilidades que vai se desenvolvendo em que eu não gosto de chamar a pessoa com deficiência. Essa não pode ser deficiente. Isso é uma negação do ser humano. Então, é um termo que eu não gosto de usar. E mesmo que a legislação brasileira adote esse termo, mas eu tenho o direito de, no meu livro, colocar o termo que eu achar, a expressão que eu achar melhor. E como é que o pessoal está vendo esse livro, a recepção dele no mercado em termos de mudança de comportamento das empresas, das organizações? Hoje se fala muito em CONT, né, que é a gestão com pessoas, o respeito, o lado humano. É disso que esse livro trata, na verdade? Esse livro trata na perspectiva disso, da perspectiva da pessoa com habilidade diferente ou com necessidades específicas, elas poderem acessar o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho é extremamente competitivo e hoje a gente vive numa sociedade do conhecimento. Então, dentro da sociedade do conhecimento, você precisa de quê? Conhecimento, já está dizendo. E essas pessoas, elas não foram contempladas na Lei 12.711, que é a lei de cotas à universidade. E esse é o meu questionamento, eu faço o meu questionamento nos meus livros. Por que não, né? Por que elas não foram contempladas? Se os negros foram, se eu fui contemplado, se eu fui contemplado dentro das cotas, por que um menino branco que estuda numa escola privada, ele não tem direito de entrar nas cotas, e uma pessoa que tem uma cor igual a minha tem esse direito? Esse é um questionamento que eu faço nesses dois livros que eu trato do assunto. Esse aqui eu trato o ensino superior e a educação inclusiva, direito à igualdade e diferença, trato pelo âmbito da educação. E no trabalho é justamente isso, eu digo, olha, essas pessoas precisam ser incluídas dentro das universidades para poder conseguir ter acesso ao mercado de trabalho, já que a sociedade é uma sociedade de conhecimento. Entendeu? Eu trato a problemática e da necessidade da educação e que deveriam estar contemplados na Lei 2.711, e o outro, eu digo, se eles não forem contemplados, se eles não chegarem a esse espaço da universidade, eles não terão acesso ao mercado de trabalho. Então, nesses dois livros eu vou tratar por essa perspectiva. Newton, aqui a gente tem alguns livros seus, a gente tem matemática e música, um diálogo interdisciplinar, ou seja, o casamento das disciplinas aí, né, junto com a matemática. Temos também iniciação musical, bases epistemológicas dos 12 centrotonais, ou seja, saindo dos 7, e sobre isso aqui a gente vai falar daqui a pouco, quando estivermos no segundo bloco do nosso programa, tratando um pouco de música. E temos também o ensino superior e a educação inclusiva, o direito à igualdade e à diferença. Então a gente vê que o Newton Pereira da Cunha realmente ele tem essa capacidade de escrever sobre vários temas. E a gente pergunta ao Newton esse trabalho de produzir sobre variados temas e temas diferenciados. Isso traz alguma dificuldade para você ou também é espontâneo, é natural, é tranquilo, não tem muita dificuldade em estar com esses temas diferenciados? Eu trato da ideia interdisciplinar porque está tudo entrelaçado. As coisas. É o que Descartes fez lá, na Idade Moderna.
Naquele momento era aquilo ali mesmo, mas hoje a gente está numa sociedade que a gente chama de pós-moderna, esse processo de transição dessa sociedade, e a gente precisa resgatar que está tudo interligado. A música e o direito, tem gente que pergunta, mas fizesse música e direito como se fossem duas coisas distantes, e não diferentes. E não são distintas, né? Por exemplo, o canto gregoriano e a sistematização da música, ele nasce justamente na época de Gregório, e foi o Papa Gregório que vem o processo da sistematização do direito. O primeiro direito sistematizado propriamente foi o direito canônico, para depois vir o direito secular. Primeiro foi o direito canônico. E foi justamente Gregório. E nós temos aquele canto gregoriano. O que nós temos hoje de Dó, Ré, Mi, Fá, foi a partir de Gregório. Guido d'Arezzo fala com Gregório e Gregório permite usar a música a partir... E as coisas acontecem de maneiras entrelaçadas. A codificação do direito e a codificação da música acontece também no mesmo momento. Então, nesse processo. Exatamente. A gente está aqui com um cartaz bonito, né, que é a capa de mais um livro do Newton Pereira da Cunha, junto com o Fábio Fadel, que é A Crise de Representatividade e a Judicialização Política no Estado pós-intervencionista, bem apropriado para o momento que a gente está vivendo nesse país e em muitos municípios brasileiros. Newton, esse é mais um trabalho que está sendo lançado agora, que vem aí para o mercado, que vai atender a necessidade do mercado. Esse foi um livro que me inspirou. Foram 2 trabalhos que eu entreguei lá no meu doutorado. E a partir que eu entreguei esses 2 trabalhos, eu vi que eu poderia aprofundar. E aprofundei falando sobre essa crise de representatividade e a judicialização política, né? Que hoje tudo se decide no judiciário. No judiciário. É, as questões hoje decidem no judiciário. O poder que o judiciário exerceu nesses últimos anos. E aí eu trato que... Isso é bom ou ruim? Mas olha, na verdade, é ruim porque isso vem por consequência de uma crise de representatividade. Falta de representatividade. Exatamente. Você tem uma crise de representatividade onde você, nem o poder executivo, nem o legislativo hoje tem credibilidade, eles não resolvem, a morosidade de resolver as coisas, a inércia legislativa, e aí parte para a inércia do judiciário, que o judiciário, quando ele é provocado, ele precisa dar uma solução. Ele não pode dizer assim, depois eu faço isso, não. Ele tem que dar uma solução. Então o judiciário hoje é o nosso baluarte. A gente vai buscar para resolver os problemas agora no judiciário. E aí eu acunho, né? Eu venho cunhando essa nova terminologia que chama-se o Estado pós-intervencionista. Defendo que a gente não está no neoliberalismo, a gente está no pós-intervencionismo. Esse Estado que nós vivemos, ele é pós-intervencionista. Mas e com tanta intervenção, é pós? A gente não está no intervencionismo, não. Não. Temos intervenções aí o tempo todo, né? Porque essa intervenção não é uma intervenção local, né? É o Estado. O Estado é de maneira macro. Então, hoje, a intervenção no Estado é muito mais de fora. Quer dizer, hoje o poder das grandes empresas é muito maior do que o Estado. Certo. Então, as grandes corporações... Exatamente, você tem um liberalismo a tal ponto deles interferirem. Torna maior do que o Estado. Maior do que o Estado. E eles interferem, e é tanto quem diz que um Estado hoje deve-se ter dinheiro, não deve ter dinheiro, é uma agência privada que diz menos A, menos B, mais A, menos B, e está tudo certo. Para cá, ela dá os índices. Exatamente. E o transtorno que acontece naquele país... Por conta desse Estado pós-intervencionista. Antigamente ele intervinha, agora intervém nele. E o livro traz soluções para isso, indica caminhos, orienta. Olha, o livro solução não, ele vai discutir, né? Debate. Como é uma questão nova e complexa, ainda precisa de muita discussão para poder a gente pensar em novos caminhos. Agora, eu defendo que hoje o Estado tem que ser mais por uma visão jurídica, ou seja, a judicialização política, do que propriamente pelo legislativo e executivo, detrimento de um processo de corrupção muito grande e detrimento dessa influência externa das empresas dentro desse mundo político.
Então eu defendo que teoricamente o judiciário está mais livre disso, porque é um indivíduo que faz um concurso, entrou no judiciário, ele é vitalício. Então, teoricamente, ele está menos... Mas e com essa nova mudança aí da legislação, onde até o governador Paulo Câmara já está bulindo na questão da efetividade dos funcionários públicos, na questão do funcionário concursado, onde ele quer ter o direito de demitir também. E aí, como é que você vê isso? Isso aí está nos jornais de ontem, está na mídia, está em todo lugar. Essa estabilidade, ela vai deixar ela vai desaparecer. Exatamente. Essa estabilidade, E aí o funcionário vai ficar, a gente vai ver refém novamente dos governos, voltamos ao coronelismo antigamente, exatamente. Isso não é bom para o do ponto de vista administrativo, psicológico, social, em todos os sentidos isso é péssimo. Porque a estabilidade foi criada com o objetivo de dar ao servidor a garantia de que ele pode agir com ética, com transparência e com honestidade, que ele não será afetado pelo interesse do governo. E a partir do momento que o governo altera essas relações? E aí é um complicador, porque gera insegurança, né? Passa a gerar insegurança para o trabalhador. E aí tem que ter uma mobilização da sociedade nessa perspectiva. Tem que haver uma mobilização social. Conversamos com Nilton Pereira da Cunha, está aqui com a gente no programa Café Literário da Rota 232, trazendo informações importantes a respeito da literatura de uma maneira geral, nacional, internacional, também a respeito dos livros que ele já produziu. E daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai estar conversando sobre música, essa parte musical que o Nilton Pereira, esse eclético escritor, também tem. Falamos um pouquinho agora a respeito de uma entidade que nasceu recentemente, que é a Associação Literária da Bacia do Ipujuca. Nilton, de onde surgiu esse interesse de se fundar essa associação? Olha, esse interesse era um interesse que tem um grande filósofo chamado, eu gosto muito, Pierre Levy, que ele fala da ecologia cognitiva, é quando várias pessoas estão pensando a mesma coisa. Eu já vinha pensando nisso, e quando cheguei, conversando com Josias, conversando com você também, Tomás, sobre essa perspectiva, então veio essa ideia dessa formação, dessa associação. Então, essa ecologia cognitiva que Pierre Levy fala é muito interessante. E a partir daí a gente foi construindo as ideias através de reuniões, porque o nosso objetivo é divulgar o escritor, né? O escritor da região. A gente está atravessando um problema extremamente complexo. Por exemplo, você tem as grandes editoras hoje entre Rio e São Paulo. Hoje, para você colocar um livro dentro das grandes livrarias, elas têm a matriz de distribuição em São Paulo, e aí, além disso, ela fica com 50% do teu livro, e você ainda tem que enviar esse livro para São Paulo. É totalmente inviável essa perspectiva. Para os novos escritores, principalmente. Para os novos escritores e aqueles que já estão no mercado, pelo menos não conseguiram ainda a fama, né? Eu mesmo não consegui ainda a fama. Então, para mim também é totalmente inviável, né? de fazer meu livro, e aí tenho que mandar para São Paulo e a livraria ainda fica com 50% desse livro. Então é inviável. Então a gente tem que procurar novas maneiras, novos meios e mobilizar a sociedade, porque livro é extremamente importante. Cada dia mais, cada ano está tendo uma diminuição de leitores, e isso é um problema que o Brasil enfrenta. E esse é um problema que a gente precisa enfrentar de frente mesmo, para não usar o pleonasmo, mas enfrentar de frente, entendeu? Que é desenvolver o hábito da leitura das crianças. Isso é imprescindível que a gente trabalhe nessa perspectiva. E a ALIB, ela vem nessa perspectiva da gente divulgar os autores, despertar interesse em outros autores e desenvolver o hábito da leitura das crianças e dos adolescentes. Esse é o caminho que nós queremos traçar. Nilton, a Associação Literária da Bacia do Ipujuca é formada por representantes das cidades que estão ao longo do rio Ipujuca e também até de outras cidades no caso. A gente colocou, pensamos, foi até Ricardo que sugeriu esse nome, mas ela não fica restrito à Bacia do Ipujuca. Pega outras bacias, vamos dizer a bacia de letras. Vamos dizer a bacia de letras, de literatura aí, né?
Então, a gente tem um contato muito bom com o pessoal de Surubim, por exemplo, e eles têm interesse de participar conosco nos eventos que nós estamos construindo, e vai ser, o próximo será aqui em Gravatá, o primeiro será aqui em Gravatá. A gente está com essa perspectiva do dia 31 fazer que a gente está chamando de intercâmbio do livro, que vem vários autores, e a gente conclama a sociedade em Gravatá que nos ajude nessa perspectiva, que compareça, que compre um livro, né? A gente trabalha nessa perspectiva. Então, as pessoas que fazem parte da associação, elas serão obrigadas, no bom sentido, né? Terão a responsabilidade de comprar um livro, né? De comprar um livro, já que é uma associação que a gente está falando sobre a crise. E uma das coisas que nós tentamos fazer é justamente que as pessoas não paguem mensalidades. Então, a Aliber, ela vai trabalhar, ela vai ter um caráter empreendedor, e é através dessa venda de livro, aí 10% seria destinada para ela se sustentar, né? A autossustentação da entidade. Exatamente, é a autossustentação da entidade. Então, a gente não vem pela lógica de não cobrar mensalidade. As pessoas que quiserem se associem, porque mensalidade não terá que comprar. Agora, terá essa obrigação moral de comprar um livro no nosso evento. Pelo menos um livro. E o intercâmbio do livro vai acontecer então no dia 31 de outubro de 2015, na cidade de Gravatá. E já está definido o local desse evento, Newton? Olha, queremos fazer, se for possível, lá na Praça da Matriz. Praça da Matriz. Mas aí a gente ainda não, o local ainda não está totalmente definido. Vai ser definido numa reunião hoje à tarde, vai acontecer e hoje vocês têm uma reunião aqui na cidade de Gravatá, onde vocês vão estar, evidentemente, definindo esses pontos. Exatamente, os detalhes. Os detalhes dessa reunião. E você tem uma expectativa boa com relação a esse intercâmbio, porque nós estamos já tendo um grande evento no Centro de Convenções, que é o Encontro Literário, né? O intercâmbio do livro lá. Tem também em Caruaru, nesse mesmo período, o intercâmbio do livro de Caruaru, que é o Caruaru Lit, né? Que é o Carulit, que acontece agora também nesse mesmo período. Você acha que com esses grandes eventos vocês vão ter a condição de realizar nesse período esse evento aqui na cidade de Gravatá? Não interfere? Não interfere, pessoal. A gente está contando com os gravataenses nessa perspectiva e acredito que não vai interferir, vai ser um evento maravilhoso e vamos contar com a participação de toda a população de Gravatá e caminhar conosco nessa perspectiva de desenvolver o hábito da leitura das crianças. Essa é a nossa maior preocupação, esse hábito da leitura. Então, um dos objetivos da Aliber é desenvolver o hábito da leitura nas crianças e também nos adultos. Também, mas sobretudo nos adultos, sobretudo nas crianças. Mas as pessoas precisam ler, é imprescindível. Assim como, evidentemente, divulgar os escritores. Isso, imprescindível, né? Para que a gente possa vender nossos livros, para que a gente possa poder fazer mais livros. Também escoar a produção dos escritores nossa produção nordestinos. Exatamente, detrimento todo um arcabouço que está se montando e que vai ficar cada vez mais difícil para nós. Esse é o tripé da Aliber. Porque as grandes, como eu falei, as grandes livrarias elas estão entre São Paulo e Rio de Janeiro. As grandes editoras e distribuidores estão entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós nordestinos que escrevemos, precisamos criar novos mecanismos, novos instrumentos, novas ferramentas. Nossas ferramentas, é imprescindível. Essa é a Aliber, a Associação Literária da Bacia do Ipujuca, que daqui a pouco vai estar reunida aqui na cidade de Gravatá, discutindo o primeiro intercâmbio do livro a ser realizado pelos escritores nordestinos aqui da Bacia do Ipujuca, onde vão estar apresentando os seus trabalhos e assim interagindo com a população no sentido de fazer uma divulgação ampla de toda essa produção literária do Nordeste brasileiro. Nós voltamos no segundo bloco daqui a pouco, continuando com Newton Pereira, falando agora sobre música, sobre a universalidade da música, sobre essas relações de música e sobre essa polêmica de não ser mais 7 notas musicais e sim 12 centros tonais, como ele fala, acrescentando mais 5 notas ou 5 centros nessa questão da musicalidade. Voltamos para o nosso programa Café Literário da Rota 232 com Newton Pereira da Cunha, nesse segundo bloco falando um pouquinho a respeito de música. Ele tem os livros
nessa área, iniciação musical, bases epistemológicas dos 12 centros tonais. Tem também matemática e música, um diálogo interdisciplinar, além, evidentemente, de algumas histórias muito bonitas. Mas como é música, nós começamos com música. Newton, música para os telespectadores da Rota 232. Fazer só um trecho aqui. Um trecho de uma musiquinha, que eu acho que a gente possa abrir o segundo bloco. Eu também sou compositor, mas eu estou sem saber das minhas músicas. Tem alguns freios. E dê um tom aí, eu vou só... Tom do tem uma música que eu quero, vou usar muito quando eu for trabalhar com esse livro aqui, a Crise da Representação. A Crise da Representação. Que é de Engenheiro do Havaí. Eu acho muito bonita essa música. Vamos lá. E a mim disseram que a vida não era de algodão. E a mim disseram que a vida era uma direção. Tudo ficou tão claro, levado para a escuridão. Estrela de brilho claro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo ex. Vivemos um país sedento, momentos de embriaguez. Somos quem podemos ser e sonhos que podemos ter. Muito bom, olha aí, parabéns aí ao Newton, realmente um grande cantor, um grande instrumentista, um grande violonista, enfim, um grande escritor. Temos aqui na presença hoje realmente uma pessoa que merece todos os nossos elogios, todos os nossos parabéns. Newton, 12 centros tonais. O que significa isso, Newton? Olha, eu ao chegar, eu sou músico da noite, né, e vivi ensinando música. Aí chegou um momento que precisava de uma qualificação. Aí fiz o vestibular e passei na universidade, e aí fiz o curso de música na universidade. Chegando lá, eu pensei que eu ia ter uma enorme dificuldade por nunca ter estudado música, né, um processo sistematizado. Eu estudei música, mas o autodidata ele segue o que um grande pensador da área da computação chama Vygotsky. Vygotsky ele chama do ZDP. ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Você chega a um estágio que ali você não avança, aí você precisa de alguém mais experiente, aí dá o plus, aí você avança, aí você vai avançando, aí chega um momento que você precisa de outro que dá esse plus. Então é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, o ZDP. Então eu sou autodidata nessa lógica do ZDP. Quando tinha uma coisa na música que eu não entendia, né, um assunto específico, eu procurava alguém, ele me dizia mais ou menos, e eu ia ali e acrescentando o meu conhecimento, e aí fiz o vestibular, passei, porque talvez seja o único curso realmente específico que tem dentro da universidade, tanto que você faz 3 provas, né? Você faz a primeira fase, depois você faz a específica de música, e depois é que você vai fazer a segunda fase. Isso realmente exatamente. É a sua área. Isso, né? Eu estou falando da minha época, quando eu fiz, né? Que era na época de vestibular e tal. Então foi dessa forma. Então eu fiz e entrei. Então eu pensei que ia sentir uma enorme dificuldade. Mas quando eu cheguei lá, os colegas que tinham estudado nas escolas tradicionais, eles tinham praticamente as mesmas dificuldades. E em determinados pontos, mais dificuldade do que eu. Mais dificuldades ainda. E chegou um dia, um menino que tocava piano belíssimamente bem, e a gente precisou fazer uma música com 4. A gente fez uma música bem simples, com 4 acordes. E na hora de tocar ele não conseguia tocar. Aí você colocava uma partitura na frente dele, ele arrebentava, não. Com a partitura ele arrebentava. Agora, quando precisava usar a percepção e o ouvido, era uma negação. Tinha dificuldades. Uma enorme dificuldade. E não era para ter. Foi a partir daí que você viu a necessidade de um trabalho. E aquilo me espantou, né? Eu digo, como é que Marcos lê uma partitura extremamente complexa dessa e não consegue tocar algo tão simples desse? E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. E aí eu fui estudar.
E quando eu fui estudar, quando eu comecei a pesquisar, aí eu fui estudar Bach. E aí a música ocidental, ela nasce dos 12 cravos temperados do Bach, 12 maiores e 12... A música nacional, a nossa? A nossa música, a música ocidental, não a música ocidental. A música ocidental. A música ocidental, ela nasce... Essa música ocidental que nós temos, essa Ela é música oriunda de Bach. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Essa música ocidental que nós temos, essa lógica racional de música que nós temos, ela é fruto tonal, dos 12 cravos. Do menor, essa música maior e menor. Então é 12, os 12 cravos temperados, 12 menores e 12 maiores. E aí sempre era 12 que Bach. Então aí eu fiquei questionando, por que me dizem que são 7? Aí você olha aqui. Aí daí foi que surgiu a ideia de transformar. Exatamente. E aí quando você olha para o teclado, e aí você vê, em cada oitava você vê 7 brancas e 5 pretas. 12. Você não tem 7. A importância que eu tenho dessas brancas, eu tenho dessas pretas. E aí onde gera um complicador. Eu educo, você pega uma criança de 7 anos, de 10 anos, onde os neurônios dela estão se formando ali, né, interligando a conexão. As conexões. Camarada, tudo que você quiser ensinar é aquele momento ideal. Ali é o ponto. Ali é o ponto-chave. Aí você chega para um menino de 10 anos e diz que tem 7. Na hora que ele precisa escutar, é 12. Olha, como é que esse menino vai desenvolver essa percepção? Exato. Que na hora que ele precisa, na hora que os neurônios estão ali, conectando... Ele está com 7 e não com 12. E não com 12. Então vai gerar um problema. E os professores, como vê isso? O pessoal, como é que o pessoal encara seu livro? Como é que o pessoal vê essa discussão? Porque isso aí muda todos os conceitos. Muda todo o conceito musical, né, que a gente tem. E aí onde está o problema? É mudança de paradigma. Exato. E mudança paradigmática. Mas isso vem avançando? Vem avançando. Hoje eu tenho uma aluna, chama-se Fátima Marinho, ela tá com um projeto dentro da universidade? Não, ela é na escola de Olinda, no Centro Musical de Olinda. Então ela trabalha agora com os audições, ela trabalha com o ouvido. E eu digo o seguinte, o modelo que ensina a música para a gente é modelo. Eu tenho alunos surdos, né? Eu dou aula para surdos. Hoje eu não trabalho música nem para ouvintes nem para videntes. Eu só trabalho com pessoas com habilidades diferentes. Então eu dou aula para surdos. E o modelo de educação musical que nós temos hoje, ele foi feito para o surdo. Porque não precisa ouvir. É para o cara ver música. Só a visão. É a codificação. Então, é você ver o que está codificado e você não trabalha com o ouvido. Então, se você não trabalha com o ouvido, um surdo não precisa. Não precisa ouvir. Não precisa. Então, o ouvido é para... Basta ver. Basta ver. O ouvido é para sacar se está certo ou se está errado. O professor pode fazer isso. É isso que eu faço com os meus alunos surdos. Eu digo, aí está certo, está vendo? Aí, quando eu quero que ele sopre, eu ensino flauta doce, quando eu quero que ele sopre com maior intensidade, menor intensidade, eu faço na pele. É isso que eu faço. Mas quando eu vou explicar a teoria musical, eu não tenho diferença para explicar a teoria musical, porque ela foi feita, aquela lógica ali foi feita para surdos. Então, eu defendo a ideia que a gente precisa mudar essa concepção de ensino da música. Isso é Existe fácil. algum grupo, algum fórum que está com você nesse processo dessa mudança radical, né? Não. Eu estou na batalha sozinho. Agora, ninguém vem discutir. Agora, nenhum professor de universidade nenhuma quer discutir isso comigo. Porque não tem, porque a coisa é tão sem lógica, né? Porque quem me fez fazer isso foi uma aula que eu tive. Eu tive uma aula com um professor, não vou dizer o nome dele, mas ele nos tratava como menino, né? Ele era carioca e ele perguntava se a gente já tinha ouvido falar ele perguntava se a gente já tinha ouvido falar em Isaac Karadziejewski. Como é que um músico, um estudante de música dentro de uma universidade não ouviu falar? Não ouviu falar. Porque ele tinha sido aluno de Isaac Karadziejewski na Alemanha. E quando ele me dizia isso, eu não tinha muita resposta para ele, mas depois... E aí também teve um dia que ele deu uma aula para a gente dizendo o seguinte, que em Recife ele estudou com uma Bambambam, professora de música do Rio, e que ela era a melhor professora que existia no Brasil.
E ele quis dizer indiretamente que em Recife não tinha ninguém. Não tinha nenhum professor de música. E aí eu estudei tanto ao Isso ponto, revoltou, né? Exatamente, ao ponto de dizer a ele que se ele estudou na Alemanha, que são 7 notas, lá está errado. E quem está dizendo isso é um matuto do interior, nordestino do Brasil. Agora, ele e algum professor da Alemanha para querer discutir isso comigo. Se tiver alguém que tenha conhecimento, que lê, que olhe, porque é tão óbvio, Tomás. Não precisa dizer mais nada. Ser um gênio. Não precisa ser gênio, não. É simplesmente você tocar aqui que você vai ver. Muda, né? Muda. Você tem uma mudança de tonalidade. E são esses centros tonais que você trata. Exatamente. No seu livro. São esses centros tonais que eu trato do livro. Como a universidade encara isso? A academia, de uma maneira geral, tem as suas metodologias, seus critérios. Como é que está essa discussão, esse debate? Ele vai avançar, ele vai continuar sério? Pode avançar, vai. Porque, como eu disse, tem uma aluna que está fazendo doutorado e está trabalhando com isso. Com certeza, como eu disse, existe uma... Eu gosto da ideia de ecologia cognitiva de Pierre Levy. Com certeza tem várias pessoas em vários lugares que estão questionando isso. Né? Você tem alguma página na internet tratando disso? Eu de vez em quando, dou uma aula falando sobre isso, aí ponho lá na internet. Estou preparando um vídeo, uma coisa assim. Estou sempre preparando. E a receptividade boa do pessoal? A receptividade é boa. Agora, a questão é que teremos que partir do zero. Começar de novo, diz a música. Exatamente, começar de novo, Ivan Lins, tem que usar Ivan Lins, começar de novo. Começar de novo. Então, a lógica do ensino musical, sobretudo para a criança, né, da educação musical para a criança, então ela tem que partir... Você não teria que começar logo cedo não? Por exemplo, aqui no seu livro você tem matemática e música, diálogo interdisciplinar. Então a gente não teria que ter a criança já na interdisciplinaridade de uma maneira geral, inclusive com a música também, para que a gente possa avançar? É imprescindível, a interdisciplinaridade. Agora, Tomás, é uma das Isso coisas... não faz parte do Fundeb, não? Dessa ideia de educação básica, dessas programações? Agora, isso não consta desses currículos, dessas grades de programação, dessas grades de aula? Hoje a grande discussão é a interdisciplinaridade. Agora eu não conheço algo mais difícil, mais complicado que a interdisciplinaridade. De acontecer? Não, de você propriamente trabalhar com a interdisciplinaridade. E por que essa resistência? Por que essa dificuldade? É por causa dos centros acadêmicos, eles precisam formar. Né? Os livros que falam sobre interdisciplinaridade, eles, os professores, quando eles se encontram, eles precisam conversar. Isso não é interdisciplinaridade. Isso não é interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é algo extremamente complexo. A interdisciplinaridade é você entrar na disciplina, na área, no conhecimento do outro, ao ponto de ter conhecimento mesmo. Não é uma coisa superficial. Então, história tem que saber geografia, matemática. Onde é que estão as conexões? Você tem que ter nesses pontos de interligação de um e outro. Exatamente. Tem que encontrar esses nós. Esses nós. É justamente aí. Veja, a música e a matemática, elas nascem juntas. Elas nascem do primeiro experimento. O primeiro experimento científico na história, que foi justamente Pitágoras, ele nasce justamente com a música. Pitágoras pegou uma corda depois Pitágoras pegou essa corda e dividiu ela ao meio. Foi vendo as mudanças. Aí quando você divide ao meio, você escuta o mesmo som mais agudo. Exatamente, pela metade. Mais agudo. É uma frequência diferenciada. O dobro daquela frequência. Correto. É o dobro daquela frequência, né? Que é o tamanho da corda. Aí depois Pitágoras pegou a corda e dividiu ela em 3 partes. Aí ele percebeu que tinha um som diferente. É o que nós hoje chamamos de quinta. Então essa corda está dividida em 2/3, a parte ativa. Depois Pitágoras pega essa corda e divide ela em 4 pedaços. Aí ele percebeu que tinha outro som. E aí é o que a gente chama de quarta e quinta.
primeira, quarta. As músicas hoje ainda elas obedecem, tem toda essa lógica pitagórica. Uma música que tem uma música pitagórica. Quando lhe a terra asa branca, a fogueira o poeta faz isso sem saber. Essa música ela só tem 3 acordes: Dó, Fá e Sol. E o poeta faz sem saber, ele está fazendo sem conhecer essa teoria, sem conhecer essa questão essa parte aí, essa racionalidade. Vai fazendo a música dele, a inspiração. Porque a música matemática também, né? Quantos feirantes, se a gente for agora, hoje é sábado, quantos feirantes, se a gente for ali para a feira agora, ele não sabe em número, mas na cabeça ele consegue fazer as matemáticas em uma velocidade imensa. Essa racionalidade que o camarada adquire. Existe uma coisa racional, mas a música ela também segue essa mesma lógica. E como é que você vê a música nos dias de hoje, Nilton, assim, para o jovem músico, para aquele cara que realmente é dedicado, quer viver da música? Como é que você vê todo esse processo aí de oportunidades no Brasil? As oportunidades, eu trabalhei muito com isso, Tomás. Eu sou militante da música, eu tive muitos encontros no Brasil, sobretudo na época que Gilberto Gil era ministro, eu fazia parte do Fórum da Música Nacional, e de vez em quando a gente ia discutir música. E a música funciona da seguinte maneira: existe 100 músicas gravadas por ano, que essas músicas têm que ser tocadas nas rádios. E o restante vai para o esquecimento. Então existe uma lógica mercadológica funcionada por essa seleção antinatural. Exatamente. Uma seleção antinatural. E isso é a lógica do mercado. E aí é um mercado extremamente complexo. Fica uma coisa extremamente complexa daquele camarada que conseguir encontrar esse empresário que pode levar. Pode levá-lo. Quem não conseguir, que não tiver essa oportunidade, então o mercado está fechado para ele. Nilton, a gente está chegando ao final do nosso programa, muito bom, né? 45 minutos aí de um bom papo com Nilton Pereira da Cunha, escritor, advogado, jurista, professor, que traz para a gente aí informações belíssimas também sobre a fundação da ALB, a Associação Literária da Bacia do Ipujuca, e a gente deixa aí os nossos microfones, as nossas câmeras, para que você possa dar uma mensagem para o escritor, para o músico, nesse momento onde a gente atravessa aí momentos de dificuldade no país. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, Tomás, e dizer a todos que a luta continua, a gente vai ter que continuar. Essa crise que nós estamos vivendo, seja em âmbito nacional, ela está aí, mas precisamos enfrentá-la. E o artista, de modo geral, seja escritor, seja músico, deve procurar meios, mecanismo de escoar sua produção. Hoje não tem outro caminho, tem que procurar meios de escoar sua produção, sobretudo para os nordestinos. Tanto na música quanto na literatura. Na literatura. E um dos caminhos será a ALB, a Associação Literária da Bacia. Essa ideia que nós estamos criando junto com você, com Josias, com o Edson, com um pessoal muito bom aqui de Gravatá e de outras cidades também, a gente criar essa ideia desse intercâmbio do livro e trabalhar nessa perspectiva de escoamento, de novo caminho, novo meio de produção. Agradecemos ao Nilton Pereira da Cunha a sua presença nos estúdios da Rota 232, no programa Café Literário, e voltaremos no próximo sábado com mais papos sobre literatura nordestina, sobre literatura pernambucana, sobre a literatura da nossa região.